Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Open Talks, uma iniciativa entre MIT Sloan Management Review Brasil e Capgemini, direto da Febraban Tech 2024. E hoje a gente vai falar sobre tokenização de ativos digitais focados em descarbonização, ESG e assuntos correlatos. E para isso eu estou aqui junto com o Julierme de Souza, gerente executivo de TI no Banco do Brasil e líder de iniciativas de ativos digitais. Estou também com o Gabriel Santamaria, que é Head de Sustentabilidade do Banco do Brasil, e o Fulvio Xavier, que é Head de Ativos Digitais da Capgemini Brasil. Obrigado, Fulvio, pela presença de vocês. E mais uma vez a gente tem aqui a presença da Olivia, a inteligência artificial da Capgemini, que está direto da Febraban nos acompanhando também e participando do podcast. Seja bem-vindo, Olivia. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Estou muito contente de poder participar de mais um podcast da Febraban Tech 2024, ainda mais sobre um processo tão instigante quanto a tokenização. Obrigada mais uma vez por me convidarem e agradeço a presença dos nossos convidados. Obrigado, Olivia, pela sua participação. E agora vamos para a nossa primeira pergunta, então. Vou direcionar aqui para o Gabriel. A gente está falando muito sobre aquecimento global, né? A gente está aí vivendo um dos anos mais quentes, né, de toda a história. Enfim, a gente está batendo recordes nesse inverno de temperaturas altas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro também. Por conta disso, as empresas têm falado muito sobre a compensação de carbono, né? Isso virou uma das ações ESG mais consideradas pelas empresas. E aí eu queria que você explicasse para a gente o que é essa compensação, como que ela funciona. E por que o Banco do Brasil acredita que essa é uma pauta importante para a estratégia, até para a gente começar o papo aqui antes de conectar, entrar mesmo na tokenização de ativos digitais e falar sobre isso. O que é essa compensação de carbono? Vamos lá. Primeiro, Murilo, Fulvio, obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui. E para a gente falar de um tema que vem ganhando cada vez mais relevância, né? Tecnologia, IA, e como é que isso se conecta com a sustentabilidade. Primeiro, né, a sustentabilidade é um tema que tem muito valor para o Banco do Brasil. Quando a gente olha para a nossa estratégia corporativa, uma das dimensões que direciona todo o nosso comportamento é a sustentabilidade e as questões ambientais, sociais e de governança, conhecidas também pela sigla ESG. E a partir daí, a gente tem um desafio e uma estratégia de descarbonização, não só olhando as nossas práticas internas, mas buscando também apoiar os nossos clientes, a nossa cadeia de valor nessa jornada. E aí sim a gente se conecta com esse tema que a gente vem falando então de compensação dessas emissões. Explicando um pouquinho esses conceitos, né? Um crédito de carbono, ele equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono evitada ou sequestrada. E por que isso tem valor para o mercado, né? Porque para tudo que a gente faz, a gente consegue calcular o quanto que nós emitimos em emissões de gás de efeito estufa. A gente tem uma precificação para que a gente consiga então reduzir essas externalidades. Então a gente está consumindo energia, andando de carro, fazendo viagens, tudo isso você computa em emissões de gás de efeito estufa e você consegue então converter em crédito de carbono. E essa é uma agenda, né? No Brasil a gente ainda não tem um mercado regulado. O governo ele tem avançado bastante para que a gente tenha isso rapidamente, né? Outros países já estão na frente, China, Estados Unidos, Europa, mas aqui tem estabelecido um mercado voluntário em que várias empresas assumem o compromisso de ser neutras em carbono. E é a partir daí que elas vão buscar esses créditos para compensar suas emissões. O que eu não puder reduzir, compro o crédito de carbono e então eu consigo fazer essa redução e compensação das emissões. Acho que esse é um pouco da lógica aí do mercado. Legal. Ao longo do papo, acho que a gente vai se aprofundar em como que isso acontece tecnicamente, né? Vamos falar aqui nos termos mais técnicos, mas acho que já foi um bom overview, assim, de por que isso existe e por que as empresas estão buscando tanto isso nesse momento, né? E aí eu queria perguntar para o Julierme, esse mercado de crédito de carbono ele movimenta cerca de 100 bilhões de dólares por ano, né? Em todo o mundo. Mas como que a gente transforma essa compensação de crédito de carbono em um produto para o banco? E acho que é aí que entra a tokenização, né? Então, quais são as vantagens de transformar esses créditos de carbono em tokens? Por que a gente precisa desse processo de tokenizar o crédito e quais são as vantagens de fazer esse processo? Bom dia, Murilo. Bom dia, Fulvio. É uma grande alegria para mim estar aqui na Febraban Tech e ter sido convidado por vocês, do MIT e da Capgemini, para poder fazer esse bate-papo com o meu colega de trabalho, Gabriel Santamaria, que eu já cumprimentei, né? Bom dia anteriormente. E falar um pouco sobre o processo de tokenização e as estratégias do Banco do Brasil nesse aspecto, né? Então, assim, é muito importante falar que a tokenização, embora seja um processo digital, né, em suma, ela não resolve todas as questões envolvidas nesse processo de captura, geração de crédito de carbono e a sua utilização na prática. Mas ela traz o que é muito importante, que é a eficiência para o processo, né? Uma vez que eu vou tentar trazer isso mais para frente
quando o crédito de carbono, todo o projeto já foi certificado, isso o Gabriel pode explorar muito melhor do que eu, mas o processo em si, ele precisa de maior fluidez, de rapidez, de liquidez, de auditabilidade, de certa segurança. Então a tokenização ela traz esse benefício. Quando a gente fala de produto financeiro, produto para banco, a gente pensa numa jornada fluida, desde a originação desses produtos, né, do design do produto, que eu posso falar um pouco mais à frente, até a utilização desse ativo. Então, na prática, a tokenização nada mais é, e o Fulvio conhece muito bem e vai falar sobre isso, que é a representação de um ativo no mundo digital. Seja esse ativo na sua forma tokenizada, ou seja, ele é um ativo que já existe em uma outra forma, na forma, por exemplo, de um título, de um bem, de um direito, e a gente representa essa mesma característica por meio de um token, naturalmente numa rede blockchain, mas não precisaria ser numa rede blockchain, né? Seja ele sendo estruturado de uma sua forma digital. Então isso depende de um processo, de um design que é feito, e a gente transforma esse ativo de alguma forma em um ativo tokenizado, em um ativo digital, e com esse ativo digital eu tenho operações melhoradas. Principalmente, esse é um mercado que precisa de certa confiança, é um mercado que precisa de liquidez, é um mercado que precisa de acessibilidade. O Gabriel vai poder explorar isso um pouco mais. Conectar as pontas é importante. E é aqui que entra a tokenização. A tokenização permite, desde ajudar na originação, né, mas ela permite trazer essa fluidez para o processo, para que a gente possa, então, conectar as pontas de quem gera, quem emite o crédito e aquele que utiliza ele, no final das contas, para sua atividade de produção. Então eu posso tokenizar qualquer coisa. Se eu quiser tokenizar uma obra de arte... Teoricamente, sim. Desde que você respeite a natureza desse ativo e entregue uma... ao representar o token, você indique o que você está representando e o que o token holder, né? Quando eu estou compensando o carbono, ele tem que, ao comprar esse crédito tokenizado, ele tem que reconhecer que aquilo é um crédito de carbono e que ele está compensando exatamente, mas vale para qualquer outra linha, como o Guilherme falou. Então é verdade essa afirmação. E como é que é esse processo de tokenizar, né? Porque assim, beleza, tokenizei essa caneca. Como que eu tenho certeza que essa caneca existe, né? Eu não estou vendo, eu estou comprando um ativo digital dessa caneca. Como que é a complexidade desse processo e como que eu sei tudo isso? Cara, esse talvez seja o grande problema a resolver desse processo. E o Guilherme matou aqui a linha, né, de pensamento. Todo o processo de geração de um ativo ou de representação desse ativo, mesmo do crédito de carbono não tokenizado, ele passa por todas as etapas, né? Desde a originação, através lá da pessoa que tem um projeto na Amazônia e ele está plantando para poder compensar e consegue medir essas emissões. Mas é o que você falou, o token digital ele é só uma ferramenta, né? Então qualquer pessoa poderia tokenizar qualquer coisa, representar numa rede e falar, eu tenho crédito de carbono. E quem compra, como é que eu garanto que você, Murilo, que está tokenizando esse crédito, realmente tem um projeto, é auditado, tem a acreditação sobre ele, tem a verificação, né? O Gabriel pode falar um pouco melhor sobre isso, como, né, os certificadores desses créditos. E eu acho que aqui o papel da tokenização desse modelo é exatamente como resolver e como garantir que o emissor do token fez todo o trabalho de garantir que aquele ativo, que a gente chama isso de RWA, Real World Asset, ou um ativo no mundo real que é representado aqui. Então, eu tenho crédito, existe o projeto, quem auditou esse projeto, né? E aí a importância, por exemplo, de entidades como o Banco do Brasil ou outras entidades similares, que é exatamente de fazer esse papel de você é o originador, eu trago você para esse ecossistema, né, para que você possa ter a saída desses seus créditos excedentes, mas ao mesmo tempo eu faço a estruturação, eu faço a verificação, eu faço a acreditação e ao final eu carimbo o token, porque no final das contas, vamos imaginar aqui um token do Banco do Brasil, é uma hipótese, tá, pessoal? Mas de qualquer outra entidade tem um carimbo ali, dizendo, olha, eu, Fulvio, que sou uma entidade, né, de confiança, fiz todos os processos e, claro, se você precisar vir aqui com seu crédito de carbono, eu consigo comprovar, né, a origem e a emissão. Eu chamo isso de problema do emissor, que é exatamente você esquentar o token
e não vi, porque eu posso pegar o chat GPT, aliás, experimentem, que é delicioso fazer, fala assim, quero criar um crédito de carbono chamado Fulvius X CO2 com 1 milhão de toneladas e imprime aí para mim. Ele vai imprimir 1 milhão de tokens e a rede vai falar, legal, ela não tem ideia do que é um crédito de carbono, entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante e esse processo que o Guilherme falou, é como eu passo a ser esse integrador da origem até a emissão. Agora, acho que um ponto interessante é que por meio desse token você tem a rastreabilidade desse processo. Então você enxerga exatamente por quais etapas passou e você pode ir buscando aí, desenrolando esse novelo para tentar chegar na ponta e entender se de fato tem a qualidade esperada ali no nesse ativo, ponto, né? Nesse ponto que é importante, eu separei a fala em 2 momentos. Tem a parte da originação e tem a parte da comercialização, da movimentação desses tokens. E na parte da originação, isso é extremamente importante, porque por meio da tokenização nós podemos trazer para aquele token elementos de segurança. Nós podemos colocar dentro daquele token as certificações que foram produzidas, os registros que foram feitos, né? Os registros de propriedade, das provas de propriedade, e podemos agregar ali elementos, por exemplo, como IA. Uma IA que, por exemplo, ela certifica por georreferenciamento que aquela área está sendo preservada ou está sendo replantada, e ela traz ali elementos, e a pessoa que detém aquele token, aquela pessoa que vai eventualmente comercializar, ela por meio desse token, dessa rastreabilidade e da auditabilidade desse token, ela consegue checar por si só aqueles elementos. Mas o que o Fulvio falou é extremamente importante, a confiança do emissor, de quem estrutura esse ativo na prática, isso é extremamente importante. E a confiança em cima da plataforma que comercializa esses tokens também, ela é extremamente importante nesse processo. Faz sentido isso aí. Legal. E o Gabriel falou sobre um ponto que é, eu vou voltando na cadeia blockchain para rastrear isso, né? Como que é esse processo de auditoria de confiabilidade sobre a emissão do token, né? Como que é feita essa garantia de que esse crédito está sendo compensado? Maravilha. Falando um pouquinho aqui do mercado de carbono e desses créditos, né? Você tem padrões internacionais, frameworks, que você faz o primeiro, né? O desenho de um projeto, vai a equipe a campo, você usa imagem de satélites, tem toda uma longa jornada para então você fazer a certificação pelas empresas que análise são reconhecidas. Do bioma, né? Tem uma série de coisas. Uma série de aspectos para terem ideia, né? Esse é um projeto, quando a gente olha para a Red+, que a gente está falando de desmatamento evitado, leva cerca de 1 ano e meio a 2 anos para você conseguir fazer a certificação e você ter os créditos na mão. E aí eu acho que é interessante falar um pouco do Banco do Brasil também, porque que a gente entrou nesse mercado, né? Esse é um mercado novo, complexo e que de fato havia uma desconfiança grande. Então acho que quando o Banco do Brasil entra com credibilidade da marca, com relacionamento com boa parte dos produtores, explicando o que é esse processo, a gente busca resolver um pouco daquele primeiro ponto que a gente comentava aqui, né? Que é a questão da confiabilidade de como esses créditos estão sendo gerados. E hoje, por esse modelo de negócio que a gente tem esse relacionamento próximo, mas ajuda com alguns parceiros estabelecidos a fazer toda essa geração. Então o cliente do banco hoje tem uma marca forte que é a nossa, ele não precisa fazer nenhum investimento, ele não precisa conhecer do processo de crédito de carbono, e a gente leva isso até fazer a certificação internacional e aí sim entrega esses créditos para ele. Então a gente também percebeu um gap de mercado e buscou fazer esse papel para conseguir impulsionar essa frente. Claro, né? Tô entendendo aqui que o Banco do Brasil se posiciona, praticamente pioneiro, né, aqui no Brasil do crédito de carbono, mas qual que é o papel do Banco do Brasil? Como que o banco se posiciona nessa pauta de crédito de carbono? A gente, como comentei aqui no início, né, tem essa agenda de descarbonização clara, a gente entra primeiro com financiamento, ajudando empresas, clientes a reduzirem as suas emissões, mas a gente percebe, né, que dentro desse ecossistema você tem a perna de impulsionar esse mercado. E a gente começou a identificar algumas dores. Primeira delas, né, a questão da confiabilidade que tratamos há pouco. Esse é um processo que é demorado, caro e complexo. Então, a partir daí, a gente conseguiu, né, desenvolver algumas soluções, trabalhando com desenvolvedores de projetos, com empresas que tenham track record nesse mercado, para conseguir impulsionar algumas frentes. Primeira delas, hoje o banco ele apoia os seus clientes na geração de projetos de crédito de carbono. Seja desmatamento evitado, reflorestamento, energia, biodigestores, na sua completude máxima. Mais do que isso, a gente também comercializa esses créditos e por isso que a gente tem essa visão de futuro depois para falar um pouquinho de como é que a gente poderia tokenizar essa frente. Hoje ainda no formato tradicional, porque quem vai fazer essa compensação são as grandes empresas que se tornaram carbono neutro, né? Então atuam no mercado voluntário, é o caso do Banco do Brasil. Então a gente também conecta essas pontas, gera os créditos
e faz a comercialização aí com as grandes empresas. E a gente vai além. Percebemos que as micro e pequenas elas não estavam conseguindo fazer o seu inventário de emissões. Então a gente traz tecnologia e oferece hoje já esse serviço também aí para os nossos clientes, né? Então essa é uma forma da gente impulsionar esse mercado, traz novas receitas para a empresa, mas também tem uma grande contribuição aí do ponto de vista ambiental. Então esse é um pouquinho do formato que a gente atua hoje, mas acho que tem novidades aí, a gente tem que a gente pode trazer para trabalhar para frente. Legal. Pelo menos no campo de insights, assim, a gente tem bastante consistência em dizer que, assim como o Gabriel acabou de explicar aqui, na parte da originação existe hoje ainda um processo que a gente depende das grandes certificadoras, né, desse mercado, vamos dizer assim. Então isso hoje não é uma questão a se atacar tão diretamente. Acho que o processo tradicional ele se mantém. A gente atua nas pontas do financiamento, melhorando esse processo, etc. Mas da parte da geração, a partir do momento que o crédito já está gerado, que ele já está certificado, existe ainda possibilidades a gente trazer a confiança para o mercado e trazer aqui uma eficiência na utilização desses créditos, vamos dizer assim. Então, um crédito gerado da forma tradicional, ele pode ser tokenizado. Uma vez tokenizado, ele se torna um produto bancário que pode ser no mercado primário movimentado do emissor para o utilizador. Tá? Numa visão de futuro, esses créditos eles podem ser melhor trabalhados. Eles podem compor produtos bancários na sua forma de colaterais, de garantias de operações. Então, assim, uma pessoa que tem um crédito de carbono na sua carteira, ela pode utilizar esse crédito de carbono como garantia numa operação de crédito para projetos futuros. Isso é uma coisa viável, possível, né? A gente pode ter um mercado secundário baseado no fracionamento desses créditos de carbono e acessível para pessoas que não operam, não estão autorizadas, vamos dizer assim, pelo tamanho do prêmio, pela complexidade do mercado a operar. Uma pessoa física pode, por exemplo, comprar uma fração de um crédito de carbono. Afinal, ela não conseguiria comprar uma tonelada, né? Ela não emite tudo isso. Então, de alguma forma, você consegue compensar. Então assim, tem uma gama de produtos que podem ser explorados. Na distribuição. Isso pode se tornar um produto de investimento, isso pode se tornar um produto para garantir operações de crédito e pode facilitar a sua liquidez, né? Melhorar a sua liquidez, uma vez que eles estão tokenizados. Mas tem um ponto importante para falar. Não adianta tokenizar, a gente tem que pensar na plataforma. Qual é a plataforma que conecta as pessoas? Né? No momento básico conecta o emissor com o utilizador. Num segundo momento, qual a plataforma transforma isso em produto bancário e coloca isso à disposição dos clientes, em benefício dos clientes? O mercado secundário é extremamente importante, ele traz liquidez, né? Ele traz muita liquidez, ele movimenta o mercado. Então, se a gente pensar nas potencialidades que o mercado de crédito de carbono tem, no futuro, a gente também tem que pensar na possibilidade de ter produtos atrelados a esses créditos. E aí a gente tem uma melhoria de mercado, maior liquidez, os processos vão se amadurecer cada vez mais e nós vamos trazer para esse mercado toda a transparência, a auditabilidade e a confiança necessária. Existe uma complexidade, né, nessa tokenização, porque você falou, né, a gente tem a plataforma, a gente tem o emissor, a gente tem quem está adquirindo esses créditos. E eu queria perguntar para o Fúvio qual que é o desafio tecnológico nesse processo, né? Quais são, acho que aí é a parte onde pega, né? Onde aperta o calo. Como tudo na vida. Tecnologia resolve problemas que a gente identifica, mas traz novos também, né? Então tem toda a integração. O Guilherme pegou esse ponto. Como é que eu integro com o meu canal, né? A minha canalidade? Eu vou pelo app da empresa, vou criar um marketplace específico. Como é que eu crio esses marketplaces para trazer esse mercado secundário, né? E ao mesmo tempo não fira, obviamente, nenhum tipo de normativo ou regulação, mesmo não tendo, há um acordo tácito, né, de como essas coisas devem, né, fluir e tudo mais. Então tem o fator da integração, ele é fundamental, porque diferente dos sistemas que a gente cria de dentro para fora, essas forças vêm de fora para dentro, né, porque eu trago originadores externos, produtos que não existiam. Então a gente tem toda uma linha de integração. O Guilherme sabe bem disso. Não existe uma plataforma que pode ser implementado esse tipo de coisa. Ela pode ser privada, ela pode ser pública, existem vários tipos de plataforma. E aí entra, né, a linha de estudo, de pesquisa para entender a segurança daquele ambiente que você está colocando. Se ele entra dentro das características de segurança que o banco traz, né,
para si, né? Nós estamos é um ambiente super regulado e tem que ser hiper seguro, né? Para que as coisas não saiam do controle de alguma forma. Então, há um nível de experimentação muito grande. Eu acho que o Gabriel e o Guilherme trouxeram um ponto que é importante. Não é algo que está no papel, que a gente tem um frame a seguir daqui para frente, né? Tem um frame daqui no atual, mas tem uma evolução. Então, integração é um ponto muito importante. Canalidade, né? Como é que eu acesso, como é que eu chego no canal, é muito importante. E no final, como a gente está falando de um produto que vai virar um produto financeiro, marketplaces. Eu vou fazer no meu, vou distribuir em outros marketplaces, é só aqui no Brasil, é para fora do Brasil. Então tem toda uma mecânica de negócio e tecnológica que precisa ser integrada, e aí tem que ter todo o cuidado natural nosso aqui, devido ao tamanho, à complexidade, não só do ambiente, do ecossistema, como do próprio emissor do token ou do Banco do Brasil. E na esfera de, acho que essa pergunta é mais para o Guilherme, na esfera de design do produto, né? Quais são as complexidades? O Fulvio deixou aqui vários ganchos, né, para poder explorar. E algumas das questões aqui, elas dizem respeito ao design do produto. Então, eu decidi se esse produto, esse crédito, esse token, independente se ele seja de carbono ou não, onde ele vai ser publicado. Ele vai ser publicado em um ambiente privado, em um ambiente público, em qual canal ele vai ser exposto, comercializado, tudo isso faz parte do design do produto. Quando a gente fala de design do produto, é uma barreira meio cultural. É pensar o produto, ou pensar o produto nativo primeiro, aquele que vai ser estruturar diversos negócios a partir dele, na sua origem já pensando na utilização da tokenização como uma tecnologia viável. Então isso é um grande desafio. E a gente tem um desafio, por exemplo, a gente pega produtos tradicionais e tenta tokenizá-los. E aí a gente passa pela integração, pela interoperabilidade, mas quando pensa no produto já nascendo dessa forma, tem uma jornada mais fluida, tá? E aí a gente está tentando responder as questões que eu falei anteriormente. Olha, eu vou operar no mercado primário, qual que é o objetivo desse token? É só melhorar a eficiência entre a emissão e a utilização? Eu quero transformar isso em produto. Se eu quero transformar isso em produto, lá na origem, eu tenho que pensar nisso, né? Eu quero criar isso como mercado secundário, eu quero utilizar como garantia, né? Eu quero utilizar isso para fazer uma cesta de produtos e transformar-se em um produto de investimento. Então, essa barreira, que eu digo que é uma barreira mais cultural, de pensar o produto digital, ela é algo que é sensível neste momento. Então, assim, a gente precisa abrir um pouco o mindset, estudar bastante, e essa parte do estudo ela é extremamente importante, por isso que a gente hoje pesquisa tão a fundo como utilizar a tokenização em produtos, a gente do Banco do Brasil, né? Pensa muito em como utilizar a tokenização em produtos financeiros, para poder justamente voltar, dar diversos passos atrás e voltar lá no design do produto. Pensar assim, no design do produto, isso aqui já vai nascer como um produto possível de ser tokenizado, e como nós vamos nos beneficiar desse produto tokenizado no futuro para atender melhor o cliente. E aí o Fulvio pegou outro gancho que eu acho que é super importante. Isso é um movimento que a gente acha que é de dentro para fora, mas ele na verdade é de fora para dentro. Quando a gente vê, a gente está com o mercado ou o cliente já puxando, demandando isso, né? Demandando que se tenha isso. E aí a gente tem questões como legislação, regulação a serem superadas, questões culturais, questões de confiança, e aí o papel dos bancos e das empresas que exploram nesse mercado é trazer justamente esses elementos de segurança, de confiança, observando as legislações no design do produto para poder entregar na prática um produto que resolva as dores, né, do mercado, seja de quem consome, seja de quem emite esse crédito carbono. Legal. E outra coisa que é importante, né, galera? Você está falando aqui com o pessoal, o Gabriel está inteirado nisso, tem ESG, aí tem a tecnologia que está ali, mas aí você tem que virar para o jurídico e falar, me acompanha aqui, porque eu vou tirar um produto novo que não tem agora aqui dentro. É um cara novo. Aí eu tenho que virar lá para o pessoal que vai comercializar e falar, cara, isso aqui entra de um outro jeito aqui e eu preciso colocar na tua plataforma. Então, não tem jeito, você vai ter que envolver toda a cadeia interna e, obviamente, externa, porque, como o Guilherme pegou o ponto, o cara, quando ele me fala que tem um crédito carbono pronto, ele tem que saber como é que vai sair isso lá do outro lado, ele espera um retorno sobre, então tem uma complexidade do ecossistema bastante razoável nesse tipo de problemática e resolução, né, através desse conceito. Ô, Fulvio, sensacional, e o desafio não é pequeno, tá? Você imagina o Banco do Brasil passar a comercializar crédito carbono, né? Primeira vez que a gente foi fazer essas discussões com as áreas internas, com a área jurídica, para conseguir de fato trazer isso para o portfólio. E mais do que isso, né? Pensa o nosso gerente, com todo o portfólio financeiro que ele já tem,
ele ter que entender agora de geração e dessa oferta. Então, eu acho que a tecnologia, né, ela nos dá suporte para que a gente também consiga facilitar essa jornada. Né? Acho que esse é um ponto-chave e por isso a gente sempre pensar nessas evoluções aí para conseguir alcançar o nosso objetivo da forma mais cômoda possível para o nosso cliente. Legal. E a Olivia está me chamando aqui, ela tem uma pergunta exatamente nesse ponto aí de comercialização do produto. Eu tenho uma pergunta para o Fúvio. Uma vez que vocês geram o token, ele está pronto para ser comercializado. Mas como é montar essa estratégia? É possível fazer um mix de formas para comercializar esses itens? Legal, obrigado, Olivia. Então, Fúvio, se você puder responder para a gente aí a pergunta da Olivia. Legal, eu vou dividir também aqui um pouquinho com o Guilherme se ele quiser comentar alguma coisa, mas eu vou pegar o ponto que é o seguinte, qual é a beleza da tokenização? Hoje, qualquer produto digital que eu faça nasce dentro de um sistema, fica dentro dos meus muros, não é isso? E eu tenho que trabalhar com ele ali dentro e tem que, obviamente, quando ele se expande, eu acabo tendo que fazer todas essas integrações. A beleza do token é que ele nasce de uma forma muito individual e ele por si só é o item digital, ele não depende de sistemas de inteligências naturais que a gente tem. Então, o que é legal dessas formas é porque eu posso distribuir esse token em vários canais, às vezes canais que não são nem os meus. É uma possibilidade, por exemplo, né? Vamos imaginar que a gente tem uma bolsa de créditos de carbono no futuro. E eu tenho os tokens que são gerados aqui pela Fulvio Corporation, para falar outro nome aqui. Eu posso pegar o meu token, botar no meu marketplace, mas posso disponibilizar nessa bolsa independente, ou posso, através de uma parceria, colocar isso num terceiro marketplace. E o que é melhor nesses modelos de entrega? Tem uma coisa que eu acho muito bacana na tokenização, que é você dar a programabilidade para um item. Então esse token, quando ele troca de mão, por exemplo, ele pode falar com o banco da produção, você pode emitir um certificado extra com um selo tal para ele, ou seja, eu posso criar mecânicas que estão dentro do próprio token, como o Guilherme falou, estão intrínsecos nele, ele já carrega toda a capacidade de ativo dele e não depende de sistema nenhum para subsistir, para continuar. Então acho que essas formas, essa liberdade, essa unicidade que se tem são muito importantes na hora que a gente bota na tecnologia, né, cara? Eu vou fazer um comentário aqui baseado na programabilidade, né? Então, uma das coisas que a gente acabou não falando, mas o Fu puxou aqui, é que hoje a tecnologia permite que a gente crie tokens, e esses tokens, na verdade, eles são criados por meio de smart contracts, vamos dizer assim, e ali a gente tem todas as regras existentes em cima desses tokens. Não falando só do token de crédito carbono, mas a gente pode criar um token e nesse token dizer assim, como é que esse token paga cupom? Como é que ele remunera? Como é que ele se aposenta? Então essa regra já está gravada ali e não depende de uma inteligência humana para poder realizar essas transações à medida que as condições elas são aceitas. Então essa é a beleza do smart contract que está por trás. O smart contract tem a capacidade de, atendidas as condições que ele estabeleceu dentro de um contrato, como se fosse um contrato mesmo, daquele que a gente conhece, essas regras estão sendo atendidas, então ele comita, ele transaciona. Então ele troca de posição, ele troca de propriedade mediante a um input que ele recebeu que houve um pagamento, ele se fraciona mediante um input que ele recebeu lá de que esse fracionamento foi possível, e ele se auto-aposenta na medida que a determinada condição aconteceu. Ele paga cupom a cada período, a cada situação que está sendo atendida. Então essa programabilidade ela é importante. E aqui ela vem com a fluidez do mercado, né? Uma vez que a pessoa decide fazer negócio com token, ela tem uma garantia de que aquelas condições vão ser sempre atendidas. Vão ser sempre atendidas porque elas estão lá dentro e elas não mudam. Essa é a beleza, assim, é a questão da imutabilidade. Eu não consigo fraudar o token. Eu não consigo fraudar o token. O DNA dele é aquele, eu não consigo mudar. Então, o DNA dele é aquele, a propriedade dele é aquela e a rastreabilidade dele vai estar sempre garantida pela tecnologia, né? A gente tem melhor segurança ali dentro. E aí tem um ponto interessante. Fora da tecnologia, eu posso, por exemplo, ter um portal, um marketplace de negociação de token. Cabe a mim, marketplace, selecionar os tokens que eu vou comercializar. Então entra aqui uma estratégia de seguinte, olha, quem originou esse token aí é um originador bom? Esse token de fato é um token token incluí-lo aqui. Bom ou é um token Passou ruim? Pela minha auditoria, né? Passou pelo meu processo aqui de certificação de que esse token pode fazer parte da minha plataforma. Vamos imaginar aqui, o Banco do Brasil tem uma plataforma
de comercialização de crédito de carbono tokenizado. Nós não vamos colocar nessa plataforma tokens que não tenham lastro, né? Então a gente tem um processo fora que é garantir, checar por meio da tecnologia determinadas credenciais, determinados registros que foram feitos, mas tem uma parte também externa que é garantir de que aquele token é um token quente, bom, e que ele de fato representa aquilo que ele se vende. Legal. E aí, Gabriel, é possível a gente imaginar o Banco do Brasil sendo um one-stop shop para o tema crédito de carbono? Sem dúvida, Murilo. Acho que esse é o nosso grande objetivo, né? A gente já tem uma atuação forte. Na geração, já são mais de 10 projetos hoje gerados de crédito de carbono, que a gente está nessa trilha, né, de certificação. E isso totaliza mais de 2 milhões de créditos de carbono. Então, é um número bem representativo e que tem os colaterais positivos, né? Isso permite que 640 mil hectares de floresta sejam preservados pelos próximos 30 anos. Então, esse é um outro aspecto interessante do que a gente vem fazendo. Falamos da comercialização, do inventário, mas a gente tem evoluído também para oferecer tudo o que tiver relacionado a carbono nesse nosso ecossistema. Vejam 2 novidades que são bastante interessantes. O banco ele passou a fazer comercialização de imóveis próprios, que eventualmente a leilão não conseguia fazer a venda, e a gente aceita crédito de carbono no mercado voluntário como pagamento. Isso já aconteceu e é algo super inovador. Uma outra frente, utilizando inteligência artificial, a gente consegue identificar, olhando para a nossa base de clientes, quais são aqueles clientes que têm potencial para gerar esses projetos. O que a gente falou também, viabilidade, ela não é tão simples, né? Você tem que ter pelo menos ali 5 mil hectares de floresta para que você tenha viabilidade financeira. Então, por meio da tecnologia, a gente consegue, né, de uma forma rápida, identificar esses potenciais e fazer uma melhor oferta, uma melhor conversa para trazer esse retorno aí para os nossos clientes. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma frente que a gente, com muita tecnologia, quer buscar avançar para que a gente se posicione bem. E lembrando, né, esse mercado que tem um potencial bastante grande. Olhando para o mercado voluntário, a gente está falando de cerca de 120 bilhões de dólares até 2030 e a nossa participação é inferior a 10% do Brasil. E veja o potencial que a gente tem com a maior floresta tropical do mundo e uma área grande do território nacional de floresta. E ainda mais do que isso, né? O mercado regulado chegando aí. A gente já tem algumas fortes discussões, então aí abre uma outra janela de oportunidade e a gente espera estar posicionado para fazer frente aí a essas oportunidades que aparecem. São números impressionantes, né, cara? É muito legal. E esses números revelam assim, que tem um potencial para ser explorado gigantesco, né? A gente está falando aqui só da pontinha do iceberg, assim. Eu acho que a gente está falando de tokenizar crédito de carbono, daqui a algum tempo a gente vai estar tokenizando outros serviços bancários, né? Então eu acho que a gente está muito num momento de discovery, né? Descoberta do que a gente consegue fazer, não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista de experiência do cliente, experiência e necessidade do cliente, né? O Guilherme colocou um ponto bem interessante ali, que a gente está sendo demandado por isso, né? A gente não está sendo mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Porque a pessoa está sentindo a necessidade, ela está vendo esse tema, ela está vendo que ela está tokenizando, ou a gente fala ali de criptomoedas, né? Quando a gente fala de tokenização, eu estou transacionando meu Bitcoin tokenizado, porque eu não posso transacionar outras coisas pelo banco que eu me relaciono, pela plataforma que eu confio, da mesma forma, né? É uma tecnologia que ela me traz essa garantia, essa segurança. O que você consegue dividir com a gente, Guilherme, de próximos passos dessa história toda do bebê, assim? O que vocês podem dividir com a gente? O que eu posso dividir, assim, já é uma reflexão, né? Como o Gabriel disse, a gente tem um mercado potencial gigantesco, a gente tem uma regulação no Brasil que está em vias de ser efetivada, né? E aí a gente tem uma curva aqui de oportunidade. Nós temos um momento ímpar de preparar produtos ou fazer estudos mais aprofundados e o design dos produtos neste momento para o dia D, né? Para o dia que a gente vai falar, agora a partir daqui vamos entrar com bola em jogo de uma forma muito mais eficiente. Então nós estamos fazendo estudos, né? Design mesmo, como eu já disse diversas vezes aqui, de como a gente pode emitir os tokens do banco, tá? Quais cestas de ativos podem compor os tokens? Nós temos uma pegada muito forte hoje com o ESG, mas nós temos uma tradição muito grande de agro. Então faz muito sentido a gente olhar para os nossos produtos, para os nossos serviços e criar tokens de agro, né? Cola com a nossa marca, tem a ver com digital, com inovação, e a gente de alguma forma utiliza a nossa vasta base de clientes, de produtos, para poder ter tokens do agro. Então isso é um negócio bacana, é um negócio que a gente está
bem aprofundado. E também, assim, tem uma tendência de mercado. A gente está vendo, você citou criptomoeda, que não é bem a tokenização, mas é um ativo digital que se utiliza dessa tecnologia, e a tecnologia se utilizou, na verdade, a tokenização que nós temos hoje se utilizou desses criptoativos criados na forma de criptomoedas anteriormente. Mas tem a própria comercialização das criptomoedas como ativos de investimento, tem a própria utilização dos ativos digitais como, de alguma forma, ativos de liquidação de operações que a gente pode ter, mas uma pegada de investimento, uma pegada de eficiência com a tokenização e de geração de tokens a partir de ativos que a gente tem em nossa carteira, ela faz muito sentido para a gente. E lembrando que vem o Drex aí, né, Guilherme? Que a gente ainda vai poder fazer transações entre empresas, trocando reais por créditos de carbono ou contratos de forma direta, fazendo o tal do Delivery versus Payment integrado, programado, trocando a posse, dando os certificados. Então ainda vem também, além da regulamentação, uma coisa nova, né? Porque a própria infraestrutura financeira, que o Guilherme participa através do projeto do Drex, também vai mudar, vai ter novas vias para que a gente faça essas negociações. Então tem um bocado de coisa legal que vai vir pela frente, que tem que ser explorada e certamente precisa passar por esse crivo. Eu costumo dizer que o Drex é um catalisador da economia tokenizada. Tá? Então, o Drex ele vai ocupar uma lacuna extremamente importante desse mercado, que é a moeda de liquidação. Tá? Mas, além de ser a moeda de liquidação, será também a plataforma. Muitos dos ativos que nós estamos falando aqui, eles vão estar publicados nessa plataforma do Drex, o que facilita demais a comercialização. Com Delivery versus Payment, a gente vai conseguir automatizar diversas dessas operações e trazer ali um ambiente onde todo mundo, gerador, emissor, cliente, vai estar conectado num único local. Mas ele também vai permitir que plataformas que já existam, que se estruturem em torno dos seus ativos nativos, né? Por exemplo, a gente pode ter uma plataforma mundial de crédito de carbono, ela não é o Drex, mas ela se conecta ao Drex. Com isso, essa plataforma passa a acessar a moeda e a moeda passa a acessar essa plataforma e permitir que os negócios vai ficando exponencial, né? Vai conectando a capilaridade. Cria-se um ambiente gigantesco. E aí é o que eu falo, é o momento da gente estar pronto, né? É o momento assim, ó, na hora que essas coisas se estruturarem, a gente tem que estar posicionado. Esse que é a questão. A prontidão tem que estar ali, no momento correto, no momento certo para colher os benefícios desses movimentos. E acho que esse era um exemplo do que a gente vinha falando aí, olhando para o mercado de carbono, né? A gente já tentando se antecipar e sair um pouquinho na frente, para quando essas atualizações vierem, a gente está pronto aí para aproveitar todas as oportunidades. A digitalização é quase que inevitável, né, galera? Sem dúvida. Eu não vejo outra linha. Eu ia até perguntar pro Gabriel, né? Tipo, a gente vê essa tokenização, essa digitalização do Drex e tudo mais, tipo, como que a gente consegue garantir tudo isso, né? A gente falou no começo da primeira pergunta lá, como que eu garanto tudo isso, né? Eu fico imaginando a complexidade do processo de garantir isso, de ter certeza que está sendo algo confiável e tudo mais, né? O desafio não é pequeno, né? O desafio certamente não é pequeno, mas tem uma série de processos, né? Então, acho que a gente tem que usar mesmo muita imagem de satélite, fazer double check, tem uma série de requisitos, legislações que a gente tem que superar e a gente busca também sempre trazer uma visão complementar, não só de banco, mas se apoiar em parceiros, empresas desenvolvimentistas. Então, você vai fazendo nessas verificações cruzadas, eu acho que isso traz mais qualidade para esse ativo. E aí sim, na sequência, você tem toda a questão da tokenização, a rastreabilidade, que também confere um pouco mais de segurança aí para esse mercado, né? Que é algo que a gente enxerga para o futuro. Legal. Bom, estamos chegando aqui no final do nosso papo. Então, para finalizar, vou deixar aqui uma pergunta para cada um de vocês. Então, Fulvio, o que a gente pode esperar no futuro da tokenização, aí, na tua opinião? O que a gente pode esperar é exatamente isso, uma escala que talvez a gente nunca tenha visto antes em relação à oferta de produtos, a modelos de comunicação, a formatos de distribuição, de emissão, a um aumento grande na funcionalidade desses itens que vão ser comercializados, né? Sejam eles um simples token que fica paradinho lá, mas você tem a posse dele, ou de um token programável, distribuído em vários locais, em várias redes, com conexões externas. Então, o que eu vejo é uma escala muito alta, uma capilaridade muito grande. Um ponto que você falou, teoricamente, a teoria diz que a gente vai tokenizar quase tudo. A gente vai transformar o ativo, vai deixar ele independente desses sistemas nossos, a inteligência continua dentro de casa, mas o ativo se torna independente, né? Essa coisa eu acho que vai ser muito interessante.
Ao mesmo tempo, como o Guilherme já colocou aqui, tem um nível de aculturamento, de entendimento, né? Da gente colocar as pessoas dentro do mesmo barco para eles entenderem a tecnologia como algo confiável, né? Que chegue de uma ponta a outra. Então, eu acho que tem muita coisa bacana pela frente. A tecnologia evolui todo dia, né? Cada dia sai um negócio novo, com privacidade, sem privacidade. Ele fica amarelo, verde, azul. É um negócio bem legal, mas as possibilidades estão na mesa e eu acho que isso aqui é o mais bacana. Legal. Gabriel? Bom, primeiro dizer que foi uma alegria, acho que participar desse nosso bate-papo. Muito rico, muito aprendizado, né? Agradecer aqui em nome do Banco do Brasil, dividir aqui com o Guilherme também. E acho que vale a pena dizer, acho que do compromisso do banco de ajudar os seus clientes, parceiros e sociedade nessa transição para uma economia que seja mais verde e mais inclusiva, né? E a gente faz isso por meio de novos negócios, alterando o fluxo de capital para setores que sejam mais sustentáveis e, sem dúvida nenhuma, né, para suportar toda essa escala que a gente precisa de tecnologia, precisa estar preparado. Então, que bom que a gente discutiu um pouquinho de presente e futuro para fazer essa construção juntos e aí fazer um convite aí para a turma, né, quem tiver interesse no mercado de crédito de carbono, procure lá no site do Banco do Brasil, a gente tem um time, uma série de especialistas para apoiar aí nessa frente, tá? Já aproveitei aqui para fazer uma venda aí para a turma, para quem está assistindo, tá bom? Tá bom. Obrigado, isso aí, senhores. Boa, obrigado a vocês. Mais uma vez, assim, agradeço o convite, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhar aqui com meu colega esses insights. Toda vez que eu participo desses bate-papos, eu aprendo muita coisa. Acho que é extremamente importante. E é isso que eu acredito do movimento de tokenização. Na verdade, é um movimento colaborativo. Ele vai ser estruturado por reguladores, governos, instituições financeiras que são extremamente importantes, como o Banco do Brasil nesse movimento, mas também terá a participação de diversas outras entidades não financeiras. Diversas outras entidades e setores não financeiros, eles vão estruturar esse movimento de economia tokenizada, que é a grande chave. E faz muito sentido explorar a tokenização em ESG, em crédito de carbono, né? Existe uma curva aqui, existe um momento de oportunidade, como eu disse anteriormente. E tem uma coisa extremamente importante na minha visão. É um momento de disrupção. Existem mercados que serão disruptados, que precisam se posicionar fortemente, mas tudo em benefício de um atendimento melhor da pessoa, do humano e do cliente mais à frente. E essa aqui é a nossa pegada do Banco do Brasil. A gente coloca o cliente no centro desse movimento. E temos um cuidado muito forte em estudar, em chegar lá na frente, atender um cliente com qualidade total, com seus objetivos de uma forma segura, que seja razoável, que tenha um preço adequado ao cliente. Então esse é o nosso objetivo, colocar o cliente no centro e moldar esses serviços digitais, a estratégia digital e sobretudo a tokenização para atender a essa pessoa que está aqui no centro, seja pessoa jurídica, pessoa física, mas colocando ali na frente. Mas mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Espero que a gente se encontre em outra oportunidade. A gente que agradece. Muito rico, muito legal, galera. Muito obrigado mesmo por ter aceito e acho que isso aqui vai reverberar muito aqui no ecossistema e eu acho que vai ser muito legal esse papo. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece, gente. Obrigado. E no primeiro dia, só para fechar, eu lembro que eu falei aqui no podcast sobre certezas e incertezas do futuro, né? A gente está aqui para debater sobre inovação e tudo mais, né? Esse é o tema da Febraban, inovação no mercado financeiro. E eu acho que é muito isso, assim, certezas e incertezas, né? A gente tem certeza que a gente vai tokenizar o máximo de coisas possíveis, mas a gente ainda não sabe como a gente vai fazer isso e o que isso vai gerar. A gente sabe que vai gerar muito benefício, agora como isso vai gerar a gente vai descobrir aí. Vamos passar por essa ao longo etapa dessa agora. jornada, passar por essa etapa agora. Bom, eu queria agradecer também a participação da minha parceira Olivia, aqui na mediação do videocast. As perguntas que ela fez aqui foram muito boas. Obrigado, Olivia. Passou rápido demais, pessoal. Só posso agradecer pelo tempo de vocês e por dividirem todos esses insights. Que todos tenham uma ótima feira. E nós agradecemos, claro, você também que acompanhou nós até o final. Fica com a gente aí para acompanhar os nossos conteúdos. A gente está chegando hoje no último dia de Febraban, mas os nossos conteúdos vão estar disponíveis na plataforma da MIT. Agradeço novamente ao Banco do Brasil aqui pela presença do Guilherme, pela presença do Gabriel e também agradeço a Capgemini aqui pelas colaborações do Fulvio. Obrigado, gente.